Nós estamos celebrando aqui na Canção Nova em São Paulo e com muitíssimas pessoas que nos acompanham através da TV, esse tríduo em honra a São Miguel Arcanjo. Muitos fazem a quaresma de São Miguel Arcanjo e hoje é o segundo dia do tríduo. Segunda que vem será o dia dos arcanjos e dentre eles São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael e São Miguel Arcanjo. E segunda que vem, dia 29, nós concluiremos o nosso tríduo com um dia forte de oração na presença de Deus, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo que nós sejamos de fato curados e libertos e transformados nas realidades nas quais nós precisamos de fato desse auxílio de Deus. O nosso tríduo, a nossa dinâmica de oração está funcionando da seguinte forma: nós estamos fazendo aquela oração a São Miguel Arcanjo, o pequeno exorcismo, aqui na Canção Nova em São Paulo. Nós estamos distribuindo, aquele cartãozinho que vem também com a vela, o convite para você levar uma vela para rezar na sua casa todos os dias diante da vela acesa, a oração de São Miguel Arcanjo. E eu acharia muito bonito se nós pudéssemos deixar essa vela acesa, não é? Durante esse tempo de oração, mas eu fico com medo de pedir isso. Vai que tem alguém que deixa perto de alguma cortina, alguma coisa do gênero, né? Então eu acho melhor você acender ali na hora da oração e depois você apagar, não é, a sua vela. Mas enfim, o importante é que a gente reze. O padre dizia na segunda-feira passada, queridos irmãos e irmãs, queridos filhos que aqui estão, que a gente não imagina o poder que tem a nossa oração. Como eu disse na segunda passada, queiramos ou não queiramos, nós estamos em uma guerra. São Paulo dizia muito bem, e aqui eu não quero reduzir toda a compreensão a uma espiritualidade que seja desconexa com a vida, desencarnada, não. Nós vivemos uma luta, uma guerra cotidiana na nossa vida. Não é fácil viver hoje em dia, existir, cuidar da família, sustentar um casamento, cuidar e educar os filhos, mas sobretudo nós vivemos também, como dizia São Paulo, uma guerra espiritual. Não é contra homens de carne e sangue, não é contra seres humanos que a gente tem que lutar, mas contra o mal também personificado, como dizia o Papa Paulo VI, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E a gente vence sobretudo com a força da nossa oração. A arma que nós temos para viver, para pleitear nessa guerra que todos nós enfrentamos todos os dias, guerra espiritual, guerra no trabalho, guerra, essa palavra guerra é uma figura de linguagem para expressar a luta que nós vivemos para viver bem, gente, para acontecer bem na vida. Quantos problemas eu e você não enfrentamos, às vezes na família, às vezes conosco mesmo, quantas pessoas com depressão, sem sentido para a própria vida, quantas pessoas desanimando. Nós vivemos uma luta, a nossa arma é a oração. Mas gente, para você vencer uma guerra, não adianta só você ter arma. O que adianta você ter um fuzil cheio de balas, um tanque de guerra, se você não tem uma estratégia para batalhar e para vencer essa guerra? É preciso ter uma estratégia, porque senão você gasta toda a sua munição na primeira batalha que você encontrar. Só que pode ser que te esperem muitas outras batalhas no mesmo dia. E aí, o que você vai fazer sem munição? Então não adianta só ter arma, não adianta só guerrear, é preciso ter uma estratégia. E o tema de hoje é vencendo através da humildade como São Miguel Arcanjo. Eu quero apresentar para você a humildade de coração que a primeira leitura nos convida a ter como uma estratégia verdadeira para que nós combatamos a luta de cada dia e para que nós vençamos o mal na nossa vida e na nossa história. Humildade. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, dizia que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. O que é o fundamento? Eu disse isso aqui na semana passada. É aquilo que fundamenta aquilo que está embaixo. Ninguém vê o fundamento dessa igreja, mas se a igreja não tivesse um alicerce, um fundamento, ela cairia, nós não estaríamos aqui. Santo Tomás disse que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. A humildade é a estratégia para que nós combatamos essa guerra e vençamos todos os dias. Gente, façamos um paralelo. Estamos celebrando o tríduo em honra a São Miguel Arcanjo. Vamos fazer o paralelo entre Lúcifer, o diabo, o demônio, e São Miguel Arcanjo. O que aconteceu com Lúcifer? Diz a tradição cristã, a revelação, que Lúcifer era um anjo. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz.
Ele era um anjo de Deus, mas em um momento ele se rebelou contra Deus. Ele não quis servir a Deus, ele quis lutar contra Deus. Mesmo sendo criado por Deus, ele quis lutar contra Deus. Era um anjo bom, que se rebelou na sua liberdade, nos ensina a tradição cristã. E ele disse: não servirei. Em contrapartida, São Miguel Arcanjo, que era um anjo também, é um arcanjo, um anjo poderoso. São Miguel Arcanjo, ao invés de dizer como Lúcifer, não servirei, ele disse: quem como Deus? Ou seja, São Miguel Arcanjo se submeteu e ele reconheceu que Deus é o único soberano. Ele foi humilde e ele venceu e vence o mal pela humildade. Assim como todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, é a humildade que nos faz vencer, gente. Uma das principais características de Deus e de quem o segue é a humildade. E uma das principais características do demônio e de quem o segue é a soberba, é o orgulho. O inimigo foi o orgulhoso desde o início. E Deus hoje está nos dando, através de São Miguel Arcanjo, uma estratégia para que nós vençamos as batalhas na nossa família e em todas as áreas da nossa vida. E essa estratégia é a humildade. Mas, Padre Adriano, no que consiste essa humildade? Em primeiro lugar, a humildade, como nos ensinou a primeira leitura, consiste em um coração desprendido. Um coração que entende que não é o centro absoluto de todas as coisas. E um coração que sabe fazer o bem e que é generoso. O humilde é generoso. O humilde consegue reconhecer as necessidades do outro e as próprias necessidades. E outra coisa, hoje eu estudando em um dicionário muito bom, muito conceituado, eu peguei uma definição de humildade que eu achei fantástica. Em primeiro lugar, etimologicamente a palavra humildade vem do latim, vem de humus, terra, fértil, aquilo que é fértil, que dá vida, que gera semente. A humildade é sempre frutuosa. E, em segundo lugar, a definição que eu peguei no dicionário, como eu disse, é que o humilde de coração é aquele que não subestima e nem supervaloriza ninguém, mas é aquele que tem um senso apurado da realidade. O humilde não subestima ninguém. Já percebeu que às vezes a gente pode até não falar, né? Tem gente que não fala, mas pensa que é uma beleza, né? Ó, chega o outro assim, você já dá aquela olhada, né? Já olha de cima para baixo. Você não falou nada, mas o seu olhar, né? A pessoa já se sentiu hiperacolhida. Às vezes a nossa cabeça é cheia de tantos preconceitos, prejuízos, né? Juízos preconcebidos. Lógico, não aqui nessa igreja, em outros lugares nos quais eu tenho andado. Mas às vezes você já olha e já fala assim: aquele ali, até sei quem é essa pessoa. Às vezes você já define pela roupa, não é? Já define pelo cabelo. Menina, as mulheres não, lógico, né? Mulher que faz chapinha desse jeito não deve ser boa coisa. Fulano que anda todo esfarrapado assim, não deve ser boa coisa. Infelizmente, a gente tem a tendência, às vezes, a subestimar, achar que a pessoa não sabe. Às vezes nós vamos numa região do Brasil e subestimamos, ou em outro país e subestimamos o povo. Ou em uma outra polaridade, a gente tem a tendência a hiperestimar, hipervalorizar. Achar que a gente não sabe nada e todo mundo sabe, ou achar que nós sabemos tudo e ninguém sabe. Duas polaridades que nos roubam da virtude da humildade: a subestimação e a hipervalorização. O humilde, ele não subestima ninguém. Ele sabe que todo mundo é capaz de coisas boas, todo mundo pode ter talentos, mas o humilde também não se subestima, porque ele acredita no que Deus pode fazer nele e através dele. O humilde não se hipervaloriza porque ele sabe que a terra é fértil, mas a terra também é aquilo que é pisado pelos homens, que ele também é frágil. Mas também ele não se pormenoriza e não pormenoriza as pessoas. O humilde tem um senso apurado da realidade. Ele sabe ver a verdade. Blaise Pascal dizia que a falsa humildade é puro orgulho. Quando você não reconhece o que você tem de bom, também é orgulho. A pessoa canta tão bem, fala assim: você canta tão bem? Não canto não. Dá vontade de falar: deixa de ser orgulhoso, rapaz. Deixa de ser besta, você canta sim. É humildade para reconhecer o que se tem de bom, mas humildade para se reconhecer o que se tem de mal também. O humilde verdadeiro, ele tem o senso da realidade. E mais, gente, a pessoa humilde de verdade, ela sabe respeitar os limites dos outros e os próprios limites.
Quer saber um exemplo clássico de falta de humildade? A pessoa que não sabe descansar, que não sabe cuidar de si mesmo, que acha que é um super-homem. No fundo é um orgulhoso. Porque quem é humilde sabe que sem Deus nada pode. Sem Deus você não pode nada, e com Deus você pode tudo. Não tem porta que fica fechada se você coloca o seu joelho no chão e faz a sua parte. Com Deus a gente pode superar muitas coisas, muitos males, ou conviver com eles, quando eles persistem na nossa história. O humilde sabe que com Deus pode tudo, que sem Deus não faz nada. Como disse João, Evangelho de João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Mas o humilde também reconhece seus próprios limites, reconhece que precisa descansar. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, eu tinha saído, a gente tem um período de descanso uma vez no ano, né? Aí eu saí, a hora que eu voltei, aí a telefonista falou assim, padre, uma mulher ligou brava aqui, porque ela queria atendimento, o senhor estava de férias. E ela falou assim, onde já se viu o padre tirar férias? Falei, essa mulher, se eu for na onda dessa mulher, eu vou ser um bom padre, mas por 3 anos, depois o resto eu vou ficar doente, né? Porque não adianta, todo mundo tem limite. Se você não respeitar o seu corpo vai cobrar isso de você, e mais cedo ou mais tarde você vai cair doente. É como aquele sábio do Oriente, que veio passar um tempo aqui no Ocidente. Ele era lá do interior da China, sabe aquele sábio que senta no calcanhar e fica meditando? Ele veio passar um tempo aqui no Ocidente, morou em Londres, morou em Paris, aí depois ele voltou para lá. Aí um outro sábio, muito amigo dele, perguntou assim, o que você achou dos ocidentais? Ele falou assim, olha, eles são engraçados, eles passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro. Aí no final da vida eles gastam todo o dinheiro para tentar recuperar a vida que eles perderam, sem se respeitar e trabalhando que nem doido. Trabalhar a gente precisa, mas você precisa reconhecer que você não vive para o trabalho. Você não vive só para as atividades, você precisa se respeitar. O humilde respeita os seus limites. Ontem à noite eu vi uma entrevista tão bonita do site Tudo Interessante, de uma revista também, que a matéria dizia assim, 10 coisas que pessoas bem-sucedidas fazem à noite antes de dormir. Achei interessante, fui ler. Primeira coisa que eles fizeram uma pesquisa com os grandes bem-sucedidos do nosso tempo, Bill Gates, dentre muitos outros. E eu achei tão interessante que essas pessoas bem-sucedidas, o que eu percebi é que elas têm um senso apurado das próprias limitações. Primeira coisa que eles fazem, eles encerram o dia. Eles terminam de fazer o que eles têm que fazer para chegar em casa e virar a página. A hora que eles estão na casa, eles tentam estar com a família, ou estar com o cachorro, ou fazer uma outra coisa. Segunda coisa, eles leem livros antes de dormir. Porque eles sabem que eles não sabem tudo. Eles reconhecem que eles precisam aprender. O humilde sempre aprende. Com os livros, mas com a vida e sobretudo com os outros. O humilde sabe escutar o outro. Terceira coisa, passam tempo com a família e com os amigos. Respeitam, sabem que são gentes. Às vezes você se acha tão importante. Não, padre, eu preciso trabalhar. O meu chefe confia em mim. Tudo bem, vai, morre lá, dá uma parada cardíaca em você. Ele contrata 3 para fazer o que você fazia e você perdeu a sua vida. Você precisa se respeitar. Humildade para lidar com as próprias fraquezas. Quarta coisa que as pessoas bem-sucedidas costumam fazer antes de dormir, planejam e se programam para o dia seguinte. Dizia a matéria que geralmente escrevem as coisas que tem que fazer no dia seguinte num papel, ou no iPad, ou numa outra coisa, para não ficar a noite inteira sonhando com aquilo, né? Está lá no papel, tirei da cabeça e do coração. Quinta coisa, desconectam-se do mundo quando estão em casa, em alguns momentos. Trabalhou o dia inteiro, principalmente nós que somos jovens, né? A tentação do smartphone, do iPad, do iPod, do iTudo. Você vai conectado, até eu confesso, às vezes eu já vou dormir, aí faz plic, eu falo, eu vou ver a mensagem, quem que é? Quem que é? Pega. Você acha que a gente não vive essa tentação também? Só mais essa mensagem, aí você já vai responder, e lembra de uma outra mensagem, a hora que você vê, o seu sono vai perdendo cada vez mais a qualidade, no outro dia você está com o bico desse tamanho, porque quem não dorme bem não é super-homem, nem super-mulher, vai ficar bicudo no outro dia, não vai ter disposição, aí a esposa vai falar uma coisa, você já vai responder atravessado, porque uma coisa puxa a outra. Sexta coisa, as pessoas bem-sucedidas geralmente meditam antes de dormir, elas refletem sobre como foi o dia, elas aprendem com aquilo que elas viveram. 7, imaginam o amanhã, elas sonham. 8,
guardam as realizações do dia. Ou seja, a matéria foi dizendo que elas vão ali lembrando daquilo que foi conquistado naquele dia. Eu posso usar um sinônimo aqui para isso de louvor. A pessoa bem-sucedida espiritualmente, ela no final do dia agradece a Deus pelas conquistas daquele dia, porque não há um dia no qual existam apenas desgraças. Todos os dias existem bênçãos também na sua vida e na minha. Às vezes a gente não sabe ver, mas Deus está te abençoando todos os dias. É preciso saber enxergar nas pequenas coisas, às vezes nos detalhes. Nona coisa que eles fazem, eles terminam aquilo que eles começam, o que dá para terminar, né? E 10ª coisa, tentam dormir o suficiente. É importante, o humilde se respeita, se reconcilia com as próprias fraquezas. Vamos ficar em pé? Repita comigo: São Miguel Arcanjo, eu peço a sua intercessão, que pela sua intercessão eu alcance do Senhor Jesus o dom da humildade de coração, para que assim eu possa brilhar como uma luz, assim como disse o Evangelho. Eu te peço, Senhor, dai-me essa humildade, que me faça não diminuir as pessoas, não diminuir a mim mesmo, e nem hipervalorizar pessoas, fatos, a mim mesmo. Levanta bem os seus braços agora e peça: vem Espírito Santo, por intercessão de São Miguel, liberta-me de todo orgulho, liberta-me de todo orgulho, liberta-me de toda soberba, liberta-me de toda soberba, de todo fechamento, de todo fechamento, que não me deixa fazer o bem, que não me deixa fazer o bem, que me deixa mesquinho. que me deixa mesquinho. Batiza-me, Espírito Santo, Batiza-me, Espírito Santo, cura o meu ser, cura o meu, liberta-me do mal, liberta-me do mal, fortalece-me no combate, fortalece-me no combate, que eu vença o combate de cada dia, que eu vença o combate de cada dia, com humildade no coração, com humildade no coração, a exemplo de São Miguel. a exemplo de São Miguel. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, vem sobre o meu ser, vem sobre o meu ser, me enchendo de humildade, me enchendo de humildade, que é o primeiro degrau que é o primeiro degrau para a sabedoria. para a sabedoria. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, que eu saiba me respeitar, que eu saiba me respeitar, que eu saiba descansar, que eu saiba descansar, que eu saiba me reconciliar que eu saiba me reconciliar com os meus limites, com os meus limites, com os limites dos outros, com os limites dos outros, que eu seja humilde o bastante que eu seja humilde o bastante para não ser invejoso, para não ser invejoso, mas que eu saiba me contentar mas que eu saiba me contentar com aquilo que a vida me dá, com aquilo que a vida me dá, em cada momento. em cada momento. Dai-me, Espírito Santo, Dai-me, Espírito Santo, uma nova visão, uma nova visão. enche o meu ser, Enche o meu ser, enche o meu coração, enche o meu coração. liberta-me Liberta-me de tudo aquilo que me aprisiona à tristeza, de tudo aquilo que me aprisiona à e tristeza, faça de mim um vencedor, e faça de mim um vencedor. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso de ti, Canta isso. meu Senhor. Eu preciso de ti. Eu Levanta bem os seus braços. preciso de ti. Quero caminhar contigo. Os humildes dizem isso. Quero caminhar contigo.
contigo e não mais andar e sozinho. não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Quem é humilde reconhece que precisa de Deus. Canta isso, eu preciso. Eu preciso de ti, Meu Senhor. meu Senhor. Canta com a alma. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo Quero caminhar contigo e não mais andar e sozinho. não mais andar sozinho. Eu preciso Só você para de encerrar ti. cantando eu preciso de ti. Eu Canta com humildade, preciso de ti, reconhecendo quem como Deus, ninguém como Ele. Ele é o soberano, Ele nos liberta, nos levanta. Quero caminhar, Cante isso. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém.